Bom dia, mulheres! Que a paz do Senhor Jesus esteja com você no seu coração e que seja uma semana abençoada. Fazia um tempo que eu não fazia vídeo, né? E eu resolvi hoje trazer essa palavra em formato de vídeo que faz muita diferença para os nossos corações, para a gente se conectar e pedir para que o Espírito Santo, que Deus faça movimento através dessa palavra que eu vou trazer aqui hoje para vocês. E o ano passado, eu estava em oração no meu quarto, né, no silêncio, eu e Deus, e o Espírito Santo pediu para que eu fechasse a janela. E foi muito simbólico. Eu acabei fazendo um caderno devocional onde eu anoto tudo que o Espírito Santo vai me entregando e todas as ministrações que ele fala ao meu coração, eu faço as anotações aqui nesse caderno, meu próprio devocional. Então, para mim fez muito sentido até trazer para vocês aqui, porque cada mulher tem um jeitinho, né, de falar com Deus. E quando Deus vai nos entregando uma palavra, é interessante que a gente anota, porque a mente falha, né? E a gente esquece. E junto com o meu devocional, que é o principal, é a palavra de Deus. Esse ano, eu estava perguntando para o Senhor qual seria o livro, né, da Bíblia que eu iria mergulhar, que eu iria me aprofundar, que eu iria buscar realmente respostas para o meu dia a dia. E o Senhor, através de uma ministração, o Senhor falou que eu iria mergulhar em Josué. Mulheres, quando a gente começa a mergulhar numa palavra, é muito lindo, né? Porque a gente começa a ouvir ministração, a gente começa as pregações, muitas vêm falando sobre Josué quando eu vou buscar. E aí eu tava lendo, o Senhor confirmou que seria Josué para esse ano. E Josué, em muitos momentos, no trecho, quem leu, quem conhece a palavra de Josué, o tempo todo o Senhor fala para Josué: seja forte e corajoso. E aqui, né, no começo, logo no início, as primeiras palavras eu até anotei, eu até fiz, né, a minha Bíblia é toda, vou mostrar para vocês, toda cheia de marcação, porque quando Deus fala comigo, quando o Espírito Santo me revela algo, eu vou lá, anoto, né, e deixo ali escrito que a hora que eu abro, venha essa palavra muito forte no meu coração. Seja forte e corajoso, pois você vai ter este povo para herdar a terra que prometi e dar aos teus pais. Gente, aqui Josué primeiro, no versículo 6, já começa o Senhor falando com ele: seja forte e corajoso, em várias passagens. Mas o texto que eu quero trazer aqui hoje não é esse primeiro. O texto que eu quero trazer para vocês está em Josué, capítulo... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Josué, capítulo 6. Deixa eu verificar certinho. Ah, não. É Josué, capítulo 9, que é os gabionitas a serviço da casa de Deus. Gente, quem leu, quem conhece, né? Tem um pedaço aqui na Bíblia que fala sobre os gabionitas. Quem são esses gabionitas? E até mesmo para nós meditarmos aqui hoje. Quem é os gabionitas que estão dentro da nossa casa, que estão no nosso trabalho, que estão em todos os lugares? E conforme a gente vai falando, que eu vou lendo aqui, você vai conseguir identificar na sua vida quem são esses gabionitas. E eu venho perguntando pro Senhor: Senhor, se tiver algum gabionita dentro da minha casa, que o Senhor me mostre. Se tiver algum gabionita dentro do meu trabalho, que o Senhor me revele. E os gabionitas eram inimigo, né, de Israel. E eles usaram com astúcias. Eu vou ler um pedacinho aqui, tá? Bem rapidinho. Josué, capítulo 9, do versículo 3, tá? Vai ser um pedaço bem rapidinho pra gente meditar.
Os habitantes de Gabaon ouviram que Josué fez a cidade de Jericó de Rai e agiram com astúcia. Pegaram provisões, carregaram jumentos com panos e sacos velhos e odre de vinhos velhos, rasgados e remendados. Calçaram sandálias velhas e remendadas. Usaram também mantos. Todo o seu pão de provisão era seco e bolorento. E foram se encontrar com Josué no acampamento de Gilgal. E disseram a ele, aos homens de Israel: Nós estamos chegando de uma terra distante. Faça aliança conosco. Presta bem atenção nessa palavra aqui, mulheres. Os homens de Israel disseram aos heveus: por acaso vocês não habitam entre nós? Como podemos fazer aliança com vocês? Eles responderam a Josué: nós somos os seus servos. Presta atenção, nós somos seus servos, bajuladores. Veja se não tem bajuladores entre vocês. Nós somos os seus servos, Josué replicou. Mas quem são vocês e de onde vocês vieram? Responderam: seus servos vêm de uma terra muito distante. Mentira, estão mentindo para Josué. Por acaso seu nome de Javé, seu Deus, pois ouvimos falar dele e tudo que ele fez no Egito. Tudo que você fez aos reis dos amorreus e que estão do lado dos reis. Tudo que fez aos 2 reis do amorreus e que estão do outro lado do Jordão. Mulheres, até aqui. Depois eu vou lendo um pouquinho. E aí Josué, ele tomou, uma decisão de fazer alianças com aquele povo que se dizia estrangeiros, mas eram os vizinhos deles. E ele fez aliança sem consultar o Senhor. Gente, isso é importantíssimo. E o Espírito Santo vem falando ao meu coração. Consulte ao Senhor tudo o que vai fazer. Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, eu não devo. Senhor, me mostra. Porque às vezes a gente age na emoção, na razão, e às vezes a gente esquece de constar o Espírito Santo de Deus. Então, nessa palavra de Josué, é uma palavra muito... Ontem ela tocou muito o meu coração e eu precisava trazer isso para vocês, para você alertar. Será que não tem gabionitas passando disfarçados, bajuladores ao lado onde vocês estão, Então, cuidado com pessoas com aparências. Olha, eles vestiram sacos velhos, colocaram ou seja, vamos nos vestir para dizer que a gente está vindo de uma terra muito distante e fazer alianças com eles, porque a ideia era se infiltrar e matar o povo de Israel. Mas Deus é o Deus da provisão, não deixou se enganar. Aí tem um pedaço que fala assim, aconteceu depois de 3 dias, após ter selado a aliança, ou seja, depois que Josué selou a aliança, a máscara caiu. Tem até aqui, eu acho interessante que eu deixo aqui, às vezes a máscara cai. Então, assim, para a máscara cair, é somente a gente ter aliança com o Senhor e consultar a Ele. E naquele momento, Josué não consultou a Deus. Deus, eu faço aliança com essa pessoa? Senhor, eu entro numa sociedade, trazendo para nossa realidade hoje. Senhor, eu entro numa sociedade com essa pessoa? Será que isso não vai me causar problemas futuros? E aí, mulheres, depois de terem selado a aliança, ou seja, ele não podia mais voltar atrás porque ele deu a palavra. Ele realmente tinha fechado o acordo com pessoas que não eram pessoas fiéis, que eles mentiram para Josué. Mas Deus é tão maravilhoso. Eu fiz uma anotação aqui no meu devocional e quero compartilhar isso com vocês. Deus é tão maravilhoso que mesmo quando foi feito sem consultar, Deus ainda governa nas consequências. Então, quando a gente dá uma palavra para uma pessoa, é muito importante a gente manter a nossa palavra, a gente ser fiel naquilo que a gente se propôs a fazer, mesmo doendo. Mesmo porque quem está em desonra pode ser a outra pessoa, mas se você continua com a sua honra, Deus te honra. Ou seja, Deus governa ainda nas consequências. Gente, essa palavra foi muito
muito bacana. E Deus transforma o engano em serviço, porque daí o que aconteceu? Esse povo que estava lá mentindo, Josué colocou para carregar lenha, para servir em função do altar do Senhor. Então, o que na nossa vida a gente consegue transformar esses gabionitas em função de como que fala aqui, em função ao nosso favor, né? Porque às vezes a gente dá uma palavra, a gente fecha um negócio com uma pessoa e depois a gente se arrepende. E aí a gente fala, puxa vida, dei minha palavra. Então honre, por mais que você fala, nossa, agora eu vou voltar atrás. Honra, porque a honra faz parte daquilo que Deus tem um projeto para nossa vida. Ai, olha, eu vou voltar atrás, não quero mais. Cadê a sua palavra? Porque mesmo que você não constou o Senhor para fazer certas coisas, se você deu a palavra, cumpra, porque no meio do caminho o Senhor tem o poder de mudar todas as circunstâncias, mesmo que aquilo vai te trazer dor, mesmo que aquilo vai te trazer alguma angústia, no meio do caminho Deus muda toda a trajetória. E ali fala, né? Ai, somos o seu servo, ou seja, nem todo elogio, nem toda ameaça, nem todo a proposta é o que parece. Aquilo que eu falei, as aparências enganam. Muitas vezes a gente fala assim, ai, aquela pessoa me elogiou tanto, ai, ela gostou tanto de mim, ai, quer ser minha amiga, nossa, parece que eu vi hoje, já coloquei ela dentro da minha casa. Cuidado com os gabionitas. Essa palavra de hoje, ela vem batendo muito forte na tecla para você vigiar. Na Bíblia fala que a gente tem que ser mansa, tem uma palavra certa, mas tem que ser tipo astuta como uma serpente, né? Pra gente ficar atenta, pra gente vigiar, pra gente não cair em tentação ou então até mesmo como é que é a palavra? Porque as pessoas às vezes são tão, não tem maldade, não tem malícia, que as pessoas às vezes entram sorrateiro como uma serpente, né? Igual eu vejo falar, eu morava no sítio e falava, a pior serpente não é aquela que tá lá no mato, porque aquela que tá no mato a gente tá atenta. A pior serpente é aquela que entra sorrateira, fica quietinha dentro da casa, dentro de um lugar escondida, na hora certa ela vai dar o bote. Então por isso que a gente precisa o quê? Vigiar, colocar tela, colocar grades, o máximo possível. Isso eu tô falando na vida, né, de uma forma simbólica, mas para que na nossa vida a gente fique atenta àquilo que Deus quer nos mostrar, aquilo que Deus quer nos posicionar, aonde eu preciso colocar grades, aonde eu preciso vigiar, né, e pedir para Deus tomar conta e pedir para Ele direção. Então, para essa segunda-feira, a nossa oração é que o Senhor nos traga posicionamento, direção e sabedoria. Acho que sabedoria e discernimento, eu acredito que é a palavra mais correta que vai para esse devocional hoje. Senhor, quando a gente estiver ali lavando a nossa louça, cuidando da nossa casa, coloca a mão na sua cabeça e pede para o Senhor, vou entregar esse devocional com uma oração que você pode fazer do seu jeito, aí na sua casa, da forma que você sentir, que o Espírito Santo te iluminar e entregar a oração para você. E para essa manhã nós vamos fazer uma oração de sabedoria e discernimento. Pai, que nessa semana o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê sabedoria para discernir quem são os gabionitas que estão entrando sorrateiramente na minha vida, Pai. Aonde é que eu não estou vendo, onde é que está escondido, Senhor, que o Senhor entregue a nós sabedoria para ter o discernimento, para vigiar, para que nós possamos, Pai, olhar quem é que está nos fazendo passar realmente passar para trás,
Nós não queremos isso, Pai. Nós queremos que a nossa casa seja uma casa de bênção, seja uma casa de paz. E para isso nós precisamos de sabedoria e discernimento. Que nessa semana o Senhor nos entregue a sabedoria e o discernimento. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Mulheres, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e que você medite mais nessa palavra e que você peça para que o Espírito Santo de Deus revele quem são os gabionitas. E aí no final dessa palavra tem uma outra pergunta também. Será que eu não estou sendo gabionita na vida de outra pessoa? Fica aí uma pergunta e uma reflexão para essa semana, hein? Então, vigia. Uma boa semana, Deus te abençoe.